Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro. Você que está aqui e nunca viu o Clube do Livro na vida, você já está convidadíssimo a sentar aí no seu sofá e acompanhar essa conversa que vai ser o máximo. Bom, você que já está acostumado com o Clube do Livro, já prepara aí seu papel e sua caneta também. Já fique preparado porque o assunto de hoje envolve todo cristão. Todo cristão tem que passar por discipulado. E é esse o assunto de hoje com o livro Discipulado do Dietrich Bonhoeffer. Você já ouviu falar desse livro? Me conta aqui nos comentários, no chat. Já recomenda ele aí. Se você tem outra indicação para os próximos clubes, você já coloca aí nos comentários também, porque a gente está super interessado na sua opinião. E como sempre, vocês já sabem, como sempre nós temos um convidado, um leitor, um autor, até tradutor a gente já teve aqui, para falar sobre uma literatura que vai edificar a sua vida. E hoje eu trouxe aqui o Paulo Menezes, que é lá do Rio de Janeiro. Ele trabalha lá no Rio de Janeiro e ele é tanta coisa que eu vou ter que ler aqui para você, tá bom? Ele é fundador, presidente da Embaixada do Bem. Ele é seminarista, gerente comercial, voluntário no Rio da Paz. E lá no Rio da Paz ele fundou o Espaço Literário, que tem tudo a ver com o Clube do Livro. Ele fez esse espaço literário para incentivar a leitura, gente. Olha só. E é isso que a gente sempre fala aqui para você aí de casa, para você incentivar a leitura, ler com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seu avô, com a sua avó, com seu pai, enfim. Pega qualquer pessoa que está aí do seu lado, leia com ele, faça um Clube do Livro em casa, escreva um livro. A gente sempre incentiva isso aqui. Quem sabe o seu livro não esteja aqui um dia com a gente, olha só. E quem sabe, né, Paulo? Tudo bem? Tudo ótimo. Um livro seu não esteja aqui um dia? Quem sabe, né? Olha Se só. tiver tempo aí nessa coisa. Nessa lista inteira de tarefas, a gente faz. Porque é um baita trabalho, né? Muito trabalho, né? E muito trabalho, muito planejamento também, né? Mas é muito gostoso, né? Muito prazeroso. Trabalhar para Deus, né? Envolve trabalho árduo, suor, mas é uma coisa muito prazerosa, né? Eu sempre falo com as pessoas lá que o patrão é bom e paga muito bem, né? Sempre falo isso antes das ações. Eu falo, fica tranquilo que trabalhar para Deus é muito bom. O patrão é muito bom e paga muito bem. Vocês vão ser muito bem recompensados. Exatamente. E o sucesso que o patrão dá pra gente é diferente do sucesso que às vezes a gente quer, né? Porque é algo que preenche e satisfaz a alma, né? É totalmente diferente. E aí, com esse tema de hoje, que o Paulo escolheu um livro que eu amo muito, gente. É muito bom esse livro, o autor é muito bom, a história do Dietrich, mas vou deixar aí para você contar para a galera. O que é o Discipulado do Bonhoeffer? Bom, o Discipulado do Bonhoeffer é um livro que trata principalmente do discipulado entre o mestre e o aluno. O mestre Jesus Cristo e o aluno você, o leitor. Depois ele vai tratar de como você deve lidar com o teu próximo e tudo, mas ele se baseia principalmente nessa relação entre você e o mestre, né? Bonhoeffer vai nos convidar a lermos de uma forma diferente o Sermão do Monte e vai nos colocar numa sala de aula. Ele nos coloca numa sala de aula, nos torna alunos e começa a nos explicar quem é Jesus e qual é a relação que Jesus tem com seus filhos e quem são os cristãos e como eles devem se posicionar no mundo. É uma aula, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tanta polarização, com tanto ódio, com tantas divisões. Bonhoeffer vai falar sobre o reino de Deus e os amigos do reino. E é interessante ver no contexto que ele fala isso, né? Do nazismo, sendo uma pessoa muito bem posicionada na fé. Nossa, achei isso genial. Porque é uma pessoa que lutava contra o governo da época, né? O nazismo, que foi tão terrível. E ainda assim proclamava Cristo, né? Que era o mais complicado que eu acho. Como que você fala que Deus é bom quando tudo isso está acontecendo, né? E você poder pregar e evangelizar através desse livro é muito bom para isso também, né? Se você conhece alguém que está querendo conhecer mais da fé, ou se você está querendo evangelizar alguém, acho que esse livro é muito bom, né? Sim. O Bonhoeffer é o símbolo de resistência e submissão. Ele está lidando com a Segunda Guerra, o anti-Bonhoeffer, o anti-herói, né, é Hitler, né? O inimigo de Bonhoeffer é Hitler. E ele está lidando no contexto cristão, que naquela época apoiou e abraçou o nazismo, né? E Bonhoeffer vai ser a resistência e vai ser aquele profeta
que vai dizer, olha, arrependei-vos, esse não é o caminho de Cristo é outro. E ele começa a escrever livros, né? Escreve Discipulado, que não foi feito na prisão, mas escreve Submissão, que é escrito na prisão. A noiva dele, na época, é responsável por levar e trazer papéis, ele vai escrevendo. E até que Bonhoeffer é morto pelo nazismo, né? Mas a história dele é fantástica, né? Não sei se eu posso contar a história dele. Claro, pode falar. Bonhoeffer, aos 13 anos de idade, decide cursar teologia. 13 anos. 13 anos de idade, eu tava zerando Sonic. Eu tava comendo terra, né? Eu tava zerando algum jogo. Mas ele decide cursar teologia, muito influenciado pelo tio dele, pela parte materna da família, que era um pastor. E Bonhoeffer vai lendo livros e mais, não conseguia entrar naquela época, mas aos 16, enfim, consegue entrar na faculdade de teologia e vai estudar na Universidade de Berlim, que na época era o centro da teologia liberal. Exato. Esse que é o ponto que muita gente diverge de Bonhoeffer hoje, só que a gente tem que entender o contexto, né, que ele estava vivendo. Por que ele aprendeu dessa teologia e por que ele questionou tanta coisa, né? Sim. A religião protestante, na época da Alemanha, já era uma religião estatal. Era comum dizer, sou cristão e não servir a Cristo. Assim como nós sabemos que existem cristãos que não são submissos a Cristo. E havia essa cultura da fé, né? Consumiam coisas gospel, mas não serviam a Cristo. E aí Bonhoeffer entra na Universidade de Berlim, na teologia liberal, e lá se diziam coisas, por exemplo, que não há milagres, não existe mais sobrenatural, e por aí vai, né? E Bonhoeffer, apesar de estudar e tudo, ele passa a trabalhar, né? O pastor Ivaldi disse domingo de manhã, né? Que quem não trabalha dá trabalho, né? Exato. E aí, trabalhando, ele teve algo curioso. Primeiro ministério de Bonhoeffer foi ministério infantil. Ele trabalhou com crianças. Ele ensinava crianças a ler e também explicava o que era o evangelho para aquelas crianças. Bonhoeffer teve uma vida... Enquanto não se formava, ele era esse homem. Após a sua formação, Bonhoeffer logo entra no mestrado, até alcançar o doutorado. Mas antes disso, ele vai para os Estados Unidos. E lá ele tem um contato com a teologia negra, né, do Brooklyn, isso tudo, etc. E ele sai com muitas impressões de lá, até voltar para a Alemanha, onde se torna uma espécie de radialista na rádio e passa a fazer devocionais pela manhã. Mas Bonhoeffer, muito novo, se tornou um doutor de teologia. Fantástico. A história dele é muito, muito bonita. E eu me interessei por Bonhoeffer na época que eu estava estudando alemão, né? Que eu queria aprender alemão com um cara crente, né? Ler coisas cristãs. E é uma pena que a maior parte das obras dele não tenham sido traduzidas, né? Porque é de uma língua... Tanto que um dos meus projetos na teologia era traduzir um livro do Bonhoeffer. Mas não deu. Um dia, quem sabe, aqui no Clube do Livro, a gente traz um livro traduzido dele. Mas é uma pessoa que contribuiu muito, né, para a história. E pensando na Europa naquela época, era um caos. Eu acho que Deus levantou as pessoas certas, né, no momento certo, com a proposta de trazer glória para o nome dele sempre. E assim, para quem que você indica esse livro? Olha, para todos os brasileiros que estão tendo consciência do que a gente está vivendo no Brasil de hoje, né? Ser resistente, né? Apesar do que dizem, né? Na cultura onde nós vivemos, onde há muito, como eu falei, muito ódio, há muita violência, ainda há muita pobreza, ainda há uma associação entre fé e política que acaba beirando a toxicidade. A gente tem igrejas divididas por isso e tudo. E é necessário a gente continuar pregando, continuar sendo levantado como profetas. O que Bonhoeffer fez foi trazer a luz e dizer, olha, vocês precisam voltar às Escrituras, vocês precisam voltar a ler mais. Não é assim que Jesus Cristo quer que vocês sejam. Né? Não são cristãos como vocês são. Existe um outro modelo, né? E deve se passar por um discipulado. Havia escolas na época, né?
Então, ele percebia, Bonhoeffer, que havia escolas que formavam pessoas muito nacionalistas, que amavam mais a pátria do que o reino dos céus. E essa escola tornou os alemães apaixonados pelo nazismo, né? A igreja da época se alia ao nazismo. Exato. E a filosofia de Hitler os convence que aquilo era o melhor acontecer e etc. Bonhoeffer não. Bonhoeffer vai nos alertar que a nossa luta deve ser uma luta para o reino de Deus, que a gente deve se abster dessas questões, que a gente deve continuar fixado nas Escrituras, que a gente também deve continuar amando o próximo, que a gente deve se relacionar não com o mundo, e é o capítulo que eu mais gosto do livro. Ele explica que não deve haver relações diretas com o mundo e nem com qualquer outra pessoa. A relação direta deve ser com o Mestre, Jesus, e é Jesus que aponta o próximo. E é assim que a gente faz ação social e missões. Exato. Todo missionário primeiro teve encontro com Jesus, foi Jesus que apontou o local de missão, e ele vai lá sem saber quem são as pessoas, quase sempre assim, e ele vai até o local e é Jesus que vai apresentando o próximo. A relação sempre é direta. Exato. Nessa relação não há frustração. Tudo que o Pai promete, incrivelmente, ele cumpre. Eu acho legal isso, porque ele mesmo fala no livro que Cristo ele é o mediador tanto entre nós e Deus, quanto entre nós, homens, né? Ele é uma interseção horizontal e vertical. E isso me marcou muito no livro, porque eu vejo para as minhas amizades, né? Eu olho para os meus amigos de uma forma diferente hoje. A gente começa a não se frustrar tanto com as pessoas, porque a gente começa a ver um serviço de mordomia e um serviço de discipulado, porque Deus que estabeleceu aquele relacionamento entre as pessoas. Domingo agora, o pastor Arival contou a história de um presbítero, né, que estava há 35 anos e queria um treinamento, né? E o Arival brincou com isso, o pastor Arival brincou e disse que você tem 35 anos de treinamento, eis o campo do missionário, vai e você está pronto. E Bonhoeffer, ele vai bater nisso, ele vai dizer, olha, no discipulado com Cristo, você se torna apto a discipular outras pessoas. Mas isso se faz tendo uma relação única e direta com Cristo. Você vai cortar, ele chega a ser radical, ele corta relações com as pessoas e com o mundo. Você vai passar a ter relação somente com o Mestre. Né? E aí isso vai te tornar apto a se relacionar com o próximo, porque é Cristo que faz essa mediação. Né? É bacana isso, porque combate a ideologia reformada, que também o pastor Ival disse. Né? Tira um pouco dessa coisa da acadêmica, onde você vira uma espécie de monge, que só fica impregnado no quarto escuro, né, tendo sua relação com Deus, e não vai ao próximo. E também tira o ódio acadêmico, onde você também não tem relação com Deus, onde você não ora, onde você não lê a Bíblia, e você quer ir ao próximo sem ter uma vida espiritual que te suporte para fazer isso. É porque a sua vida com Cristo que vai te dar substância para agir, né? Exatamente. E para ter relacionamentos com o próximo. Exatamente. Bonhoeffer enfatiza e nos motiva a continuarmos orando, tendo nossa vida devocional, lendo uma Bíblia de forma honesta e continuar amando ao próximo. Tudo isso através de Jesus Cristo. Exato. Acho que esse é o ponto de tudo, né? Quando a gente enxerga que Cristo é o centro das relações, o centro de todos os relacionamentos, a gente consegue ter Ele como modelo, de fato, e consegue ter coisas muito mais saudáveis, né? Ter relacionamento muito mais saudáveis. A gente é pecador, a gente vai errar, a gente vai pecar, mas sempre que a gente se lembrar disso, essa verdade ela vai mudar e transformar os nossos relacionamentos. Uma coisa muito interessante também do livro do Bonhoeffer que a gente comentou antes de gravar foi sobre a graça barata, né? Isso. Porque ele marcou a teologia com esse termo, né? Tanto que se usa até hoje, né? No meio reformado muitos pregadores falam sobre a graça barata. Foi um termo que ele criou, né? Como que você explica isso? Graça barata e graça preciosa, né? E ele vai dizer que graça barata é aquilo que é distribuído nos púlpitos e que é finalizado com as levantadas mãos. Ele está dizendo que nem todas as mãos que foram levantadas são símbolos de salvação. Isso é uma crítica muito forte. Ele vai dizer que nem todo mundo que disse eu me arrependo foi salvo.
Então ele disse, isso é graça barata. A graça barata não é isso, que você distribui nos púlpitos e as pessoas levantam as mãos e dizem, sou salvo. Exato. Era o que acontecia na Alemanha da época, né? As pessoas herdavam a salvação dos pais. Meu pai é cristão, logo eu sou cristão. Pessoas que não tinham experiência também com Cristo. Bonhoeffer vai fazer essa comparação de graça barata e graça preciosa, e ele vai dizer sobre isso. Ele vai, olha, você não herda isso. Você precisa ter experiências com Cristo. Exato. Relacionamento com Cristo. Ele fala sobre fé, né? Fé. E discipulado é relacionamento com o mestre. Ninguém é discipulado sem relacionamento. Por exemplo, não existe discipulado recebendo e-mails informativos, por exemplo. Isso é estudo, isso é uma aula. Discipulado, uma pesquisa, né? Discipulado, ele envolve relação com o discipulador. E ele está falando isso, você precisa ter uma relação com o discipulador, com o mestre. Isso é graça barata. Vocês herdam a salvação, vocês dizem que são cristãos, mas vocês não têm nenhuma relação com o mestre. Mas a graça preciosa é diferente. E ele cita Pedro. Quando é chamado por Jesus, ele rapidamente abandona suas redes e segue o mestre. Ele vai dizer, isso é graça preciosa. Graça preciosa também é quando ele vende a joia mais preciosa, vende o campo, o seu campo mais precioso, para comprar a joia preciosa, que é o discipulado. Né? A graça preciosa, ela carece de uma atitude radical de submissão a Deus, e onde você não consegue, não há outra escolha a não ser seguir a Cristo. Isso é graça preciosa. Quando o Evangelho de Cristo Jesus, né, encontra no nosso coração lugar para habitar, o Espírito Santo nos toma, selando a gente com a marca da promessa de Cristo, né, e nós nos tornamos únicos. A partir de agora, somos filhos de Deus. E o mundo sabe disso. Nós carregamos essa marca. Isso é uma graça preciosa. Que também chega no ponto que ele fala sobre as bem-aventuranças, né? Sobre a mudança a mudança da chavinha, né? Daquela pessoa que recebeu a graça preciosa e agora ela é um discípulo de Cristo, né? Agora ela é uma pessoa que é sal da terra e ela que faz parte dos que conservam o mundo. É genial esse livro. Eu espero que você aí de casa tenha sentido essa pontinha de desejo de ler esse livro e adquirir essa literatura, porque é uma das poucas literaturas do Bonhoeffer que estão traduzidas para o português. Então, por favor, já vê aí no site, já procura esse livro, e aí você pode vir autenticada ao seu selo de qualidade nos comentários e falar assim, Paulo estava certo, Paulo explicou muito bem, Paulo, parabéns, entendeu? Você já pode fazer esse link aí e falar pra gente se você gostou dessa dica de leitura. Paulo, tenho mais uma pergunta para você. Por que você se interessou por esse livro? Por que você falou, vou ler esse livro aqui de um alemão X chamado Discipulado? Eu me interessei porque sou missionário, né? E faço missões urbanas. E esse capítulo sobre relações imediatas, sobre se relacionar somente com Cristo, me marcou muito, né? Eu evitei muita frustração, viu? Quando eu evitei contatos imediatos. Meu estilo de vida mudou. Então, hoje eu oro antes, converso com o Senhor antes, apresento antes qualquer projeto, qualquer pessoa, qualquer local onde eu vou, e eu tenho visto Deus falar ao meu coração e também falar ao próximo através de mim, né? Então, a relação mudou. Quando você vai ao outro através de Cristo, Cristo também está indo com você. Exato. Né? E isso mudou a minha vida. Quando eu li, outra coisa que me chamou muita atenção, eu já li esse livro 6 vezes. Caraca. E quando eu li o livro, o que mais me chama a atenção é a forma como ele escreve. Para quem gosta de uma leitura fácil, Bonhoeffer, para mim foi fácil, não foi difícil. Eu também achei. Não é? E o Bonhoeffer é um pouco irônico. Se você for ler, compra esse livro e você vai perceber tons de ironia nele. Ele é meio ácido, né? Ele vai dizer, por exemplo, frases grandes e vai dizer então devemos abandonar o evangelho e entregar ao mundo. Ele afirma isso e você entende a ironia. Ele está ironizando, Exato. Ele não está afirmando. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é porque eu já sou uma pessoa um pouco debochada, um pouco... Deboche. Exato, um pouco ácida. E aí ele faz uma proposição inteira que você fica assim, é isso que ele tá falando? Isso.
Aí no final ele fala só uma frase que desconstrói tudo que ele falou. Ele falou, ironia pura. Ele tem um tentão de ironia. E isso é bom pro autor. O autor, isso é uma conversa com o leitor. Então você conversa com ele e tem momentos naquela tensão toda que você ri. Ai, Bonhoeffer. Você conversa com ele. Ele gera em você emoções. E ler um livro assim é muito bonito, né? Eu gosto de ler livro assim. A gente, quando lê Rubem Alves, por exemplo, né? Que é um ex-pastor presbiteriano, né? A gente lê assim. Ele fala, parece que você tá falando com você. Você tá na varanda tomando um suco com ele. Isso. Tomando um café melhor. Na varanda, tomando um café. Tomando um café melhor, é verdade. Mas eu achei isso muito bom do Bonhoeffer. Isso você tocou num ponto muito bom, porque é o estilo da leitura, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto muito de ler. Aí você vê o título discipulado, você acha que são passo a passo, é uma receita dali do que você tem que fazer no discipulado. E não é uma coisa completamente diferente. Quando eu peguei esse livro, eu pensei que fosse desse jeito. Ele meio que engana a gente pelo título, né? Porque na verdade ele fala muito mais do nosso relacionamento com o mestre, e a partir disso você começa a pensar nos outros relacionamentos, do que ele te dá um passo a passo do que você faz como um discipulador, por exemplo. Então você pensa primeiro, a priori, no seu relacionamento com Deus. E eu acho que isso é genial. Paulo, foi um prazer. Prazer foi meu. Eu ficaria aqui à tarde conversando sobre Bonhoeffer, tomando café, só faltou café agora. Obrigado pelo convite, viu, pelo carinho. Foi uma bênção, de verdade. Esteja mais com a gente aqui em São Paulo. Amém. A gente já estava aqui pensando em clubes do livro lá no Rio, no espaço literário. Olha. Já ia ser genial. Comenta aqui o que você acha. Comenta aqui o que você quer do Clube do Livro, porque a gente está aqui para serviço de mordomia cristã. Paulo está aqui servindo a gente em Pinheiros, graças a Deus. Então, tem rede social lá do espaço de vocês, tudo? Para quem quer conhecer o espaço literário, é @Rio de Paz, que é a ONG, presidida pelo pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa. E para quem quer também conhecer a ONG que eu fundei, é @Embaixada do Bem, né, que nós adotamos 200 famílias na Mangueirinha e trabalhamos com o evangelho lá, evangelismo e discipulado, além de ações sociais como entrega de cestas e outras recreações. Isso é até um incentivo para você trabalhar. E leia esse livro do discipulado, porque você vai fazer ações sociais com outra visão. Você vai fazer ações sociais sendo intencional, que eu acho que isso é uma palavra muito boa para quando você não quer relações imediatas sem profundidade, né? Se você fizer ação social sem relacionamento com Cristo, você se torna um justiceiro social. Exato. Mas Bonhoeffer não nos permite sermos isso. Primeiro é relação com o Pai. Depois é ele que apresenta o mundo. E é a partir dele que a ação é feita de forma correta e de forma edificante. Por mais que você use de meios, assim, que na nossa cabeça, às vezes, é só uma coisa trivial. E não é. É uma coisa que glorifica a Deus e é o meio em que Deus pode te usar. Olha só, então segue aí as redes sociais, faz parte dessa ação social, leia o livro. Leia o livro antes, já começa a fazer ação social com outra cabeça, começa a ter relações intencionais com as pessoas, ore pelas pessoas que você conhece na rua, na cidade, na fazenda, na casinha de sapê, em qualquer lugar, e você vai ser abençoado com certeza com esse livro. Seja intencional, esse é o nosso desejo. Amém. A gente sabe que a gente não está aqui por acaso, você não está assistindo esse vídeo por acaso, afinal de contas, tudo é proposital. Quando diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, na verdade. Posso encerrar com uma frase de Bonhoeffer? Com certeza. Não pode custar barato aquilo que custou caro. Exato, essa para frase Deus. É muito boa. Exato. Não pode custar barato aquilo que custou muito caro, preço de sangue para Deus. Exato. Então você aí já pode ajoelhar agora e orar com essa frase, porque é muito bom. A gente tem que dar o valor devido, porque só Deus merece toda nossa honra, toda glória é pro nome dele. Então, já medita aí nessa frase, medita no Clube do Livro de hoje, que tenha sido edificante para você. Nosso objetivo é que Cristo chegue aos ouvidos e aos corações, que as pessoas conheçam o nosso mestre, que nós sejamos realmente discípulos dele. O Clube do Livro fica por aqui, eu agradeço a sua presença, você é muito importante. Obrigada, Paulo, foi muito bom, uma bênção de Deus. E até mais, gente. Tchau, tchau.